Muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Então, oficialmente agora, boa tarde a todos que estão aqui ao vivo e a cores, e porventura aqueles que também estão nos assistindo depois. Uma boa tarde, bem-vindo ao quarto encontro de Física 1, encontro síncrono, né, de Física 1 do período do RDE, né? Hoje é dia 11 de dezembro de 2020, ok? O tema da nossa aula é velocidade média, ainda velocidade média. A gente vai ver uma outra faceta hoje da velocidade média, um outro caso específico da velocidade média, que é quando eu tenho um percurso, um trajeto, uma viagem que é feita em duas ou mais partes, tá? Então, por exemplo, a gente já vai ver os exercícios. Aliás, não tem muito que teorizar aqui, né? A gente vai fazer exercício, tá bom? Então, o que seria isso? Por exemplo, então você vai fazer um exemplo de situação hipotética, alguém faz uma viagem, primeira parte anda com uma certa velocidade, a segunda parte anda com outra velocidade. Qual é a velocidade média? Tá? Beleza? Então vamos lá, eu vou apresentar a minha tela para vocês, vocês verão a partir de agora uma apresentação de PowerPoint incrível que eu mesmo fiz sozinho. Vocês não vão nem acreditar. Que coisa maravilhosa. Em alta definição, em widescreen, tá certo? Então tá aí, o tema da nossa aula, velocidade média, trajetos divididos em duas ou mais partes. Por que duas ou mais? Porque pode ter 3, 4, 5 partes. Tá bom? A primeira coisa que eu quero lançar aqui é, veja só, essa seguinte situação. Exercício número 1. Uma viagem é feita em duas partes, sendo que na primeira, a velocidade média estabelecida é de 75 km por hora. Ou poderia ser com velocidade constante, dá na mesma coisa, tá bom? E é percorrida em 2 horas. Na segunda parte, a velocidade média é de 80 e levou-se 3 horas. Determine a velocidade média dessa viagem. A primeira coisa que eu queria discutir com vocês é, talvez alguém tenha pensado em fazer o seguinte. Eu tenho a velocidade da primeira parte, que é 75. Vamos lá, ó. Eu tenho a velocidade da primeira parte, que é 75. Eu tenho a velocidade da segunda parte, que é 80. Se eu quero a velocidade média, não é só eu fazer a média das velocidades. Ô, professor, tá no mudo o microfone. Professor, não estamos ouvindo, professor, você falar. Ainda não tá ouvindo, professor. Agora Alô, foi. alô! Agora foi. É que a minha mesa de som aqui, ela tá ligada numa extensão USB que tá com mau contato. Às vezes aí eu mexo aqui e ela desliga tudo. Acontece, senhores. Vamos lá? Bom, eu estava dizendo o seguinte, que a gente tem então uma situação aqui onde eu tenho duas velocidades, ou teria três velocidades, se fossem três partes. Enfim, será que eu posso só calcular a média dessas velocidades? Isso me dará a velocidade média? Vamos fazer o teste, tá? Então eu vou calcular aqui a média das velocidades. Como é que eu calculo média? Eu vou, ó, até vou fazer diferença aqui. Média, com um risquinho em cima. Média das velocidades. Como é que eu calculo média? Eu somo o número de velocidade que eu tenho e divido pelo total de velocidades. Nesse caso aqui são duas velocidades. Então vou fazer V1 mais V2 dividido por 2. É isso. É assim que faz média, né? Vocês estão ligados, né? Vocês são o primeiro ano do ensino médio, a melhor escola do sul do mundo, né? Tá certo? Então como é que seria fazer média de 75 e média de 80? Seria somar os dois e dividir por 2. Se tivesse 3, eu somo os 3 e divido por 3. Tá? Sabe quanto que vai dar isso aqui? Fazendo a conta de cabeça aqui, que eu sou o bichão das contas mesmo. Dá isso aí, tá? Eu não estou dizendo que é assim que se resolve. Estamos propondo um experimento mental, né, filosófico. Será que a média das velocidades
É a velocidade média, Mister M. Será que a média das velocidades é a velocidade média? Será? Bom, se fosse, eu acho que eu não estaria fazendo essa introdução aqui, né? Mas vamos, não vamos fazer, não deixar de mostrar. Então, o que nós calculamos aqui foi média das velocidades. E eu vou provar agora para vocês que isso está errado. Por quê? Nós estamos há 3 aulas aprendendo a calcular velocidade média. E como é que eu calculo velocidade média? Só tem um jeito de calcular velocidade. Quer dizer, só tem um jeito não, né? Só tem uma equação que nós vimos até agora, que é distância total dividido por tempo total. Não é isso? Inclusive, se foi, parou, perdeu, se perdeu no caminho, não importa. É a variação da distância dividido pela variação do tempo. Quanto ele se locomoveu dividido por quanto tempo ele gastou. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular a distância total que ele percorreu e dividir pelo tempo total. Se eu fizer isso, eu tenho 100% de certeza, se isso não é um pleonasmo, né? Eu tenho 100% de segurança que eu estou calculando certo. Porque a física me diz isso, que velocidade é a distância total dividido por tempo. Se der igual a 77,5, beleza. Se não der, aquilo lá está errado, como provavelmente deve estar. Tá bom? Eu só vou abrir mais um slide aqui para a gente ter mais espaço para fazer com tranquilidade, não ficar emboladas os Paranauê. Perfeito, irmão? Então, se liga nisso, Joe. Ó, quanto tempo ele gastou na primeira parte? Eu já tenho, ó, 2 horas. Quanto tempo ele gastou na segunda? Eu já tenho também, 3 horas. Então, eu já sei quem é o tempo total. Tá certo? Tempo total é 2 mais 3. O tempo total é 2 horas. Lembra da minha letra como ela era no quadro, tá? Que ela era bonita. Vocês lembram? Vocês não lembram, né? Não fica me julgando, não, porque desenhar na tela com a tela em pé é osso, irmão. Eu já tenho o tempo total. Para calcular a velocidade média, eu preciso agora saber qual é a distância total percorrida. Então, o que eu vou fazer? Aplicar a equação da velocidade média para a primeira parte e para a segunda parte. Então, ó, primeira parte. Primeira part. First part. First part. Ok. Eu preciso saber qual é a distância. Oxi. Oxi. Tá acabando a tinta da minha caneta. Ah, ai, ai, sempre é engraçado essa piada. Eu preciso saber quanto ele se locomoveu na primeira parte e quanto tempo ele gastou. Quanto tempo? Opa, aqui é 1. T1. T1 já sei, é 2. E eu tenho a velocidade que ele gastou na primeira parte. Aliás, que ele desenvolveu na primeira parte, 75 km por hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a equação da velocidade média. Então, vai ser um show de equação da velocidade média aqui, ó. Eita, nós. Vamos fazer ela várias vezes. Eu vou usar a velocidade 1, o tempo 1 e calcular quanto ele andou na parte 1. Olha só. Uau, não é mesmo? Claro, tá? Então, se eu estou usando o tempo que ele andou na parte 1, 75. Se eu colocar o tempo que ele gastou na parte 1, que é 2, eu vou achar a distância que ele percorreu na parte 1. Multiplica cruzado, crossings multiplying, aí, 75 vezes 2, ele percorreu uma distância de 150 quilômetros, tá ok? Tá aí essa questão aí para vocês, tá ok? Então tá ok. Beleza? Então eu já sei quanto ele andou na primeira parte. Então eu vou descobrir quanto tempo ele gastou e quanto que ele andou na segunda parte. Ah, professor, quanto tempo a gente já sabemos? A gente já sabemos. Olha aí o português. Um abraço para a professora de português. Quem dá aula de português para vocês? Vamos fazer a segunda parte agora, ó. Second part. Ok, alright. Vamos lá. Quanto ele andou na parte 2? Quanto tempo ele gastou na parte 2? Qual foi a velocidade da parte 2? A velocidade eu sei foi 80. O tempo que ele gastou eu sei foi 3 horas. Aliás, foi 80 quilômetros por hora. E eu vou descobrir então quanto que ele andou na parte 2. Professor, eu tô me perdendo. Opa, liga o GPS aí, irmão, ó.
A gente está calculando qual é a distância total que ele percorreu, quanto tempo ele percorreu, já sabemos, né? Mas estamos descobrindo quanto tempo ele percorreu para fazer distância total por tempo total. Por quê? Porque isso com certeza é a velocidade média. Tá bom? Beleza, gente? Beleza, Tereza? Tranquilo, Murilo. Certo, Roberto? Então vamos lá. Vamos lá. Velocidade 2 é a distância da parte 2 dividido pelo tempo da parte 2. A velocidade 2 é 80. A distância da parte 2 é o que eu quero. A ante diz, tá ok? E ok. E o tempo é 3. Certo, Yuri Cunha Dias. Beleza? Vai multiplicar cruzado aqui. Vai ficar... vou fazer aqui no cantinho para não mudar de slide, que às vezes até, né, atrapalha mais. Vai ficar 80 vezes 3. Tá ok? 80 vezes 3, meu filho. 3 vezes 8, 24, com mais 240 km por metro. Quilômetro por metro não, só quilômetro. Tá muito pequeno aí ou tá dando para enxergar? Ficou muito ruim? Vocês estão aí? Tem alguém aí? Caiu minha conexão? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão vivos? Vocês cometeram um suicídio devido a essa equação da velocidade média? Não faça isso, valorize a vida. Nunca desista da vida. Tudo é possível que crê. Sempre existe uma saída. Ah, alguém escreveu aqui. Que solidão é ser professor, não é mesmo? Tá de boa, grande. Ah, João, obrigado, hein, cara. Te considero pacas. Me segue lá no Insta, Zeus Venâncio Oficial. Vamos trocar um direct lá, vamos ser amigo, pô. Que isso, cara. Beleza, Tereza. Então é o seguinte, ó. Vamos então, agora nós podemos calcular, nós já vimos calculado qual é o tempo total, claro. O tempo total é o tempo da parte 1 mais o tempo da parte 2. O tempo total é 2 mais 3, perdão. 2 mais 3, que é 5. Isso é o tempo total. Ok? E agora a gente pode calcular a distância total. Claro, a distância total é ΔS1 mais ΔS2. Nós acabamos de calcular isso. Ele percorreu na primeira parte 150 quilômetros e na segunda ele percorreu 240. Ou seja, ele percorreu no total 390 quilômetros. Estou certo? Provavelmente que eu não vou mais falar. Tá ok. Tá ok? Beleza, gente? Então agora sim, vamos substituir isso na equação da velocidade média. Velocidade média é distância que é 390 quilômetros dividido por 5 horas. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Muito bem, muito bem, bem. Jingle Bells. Olha só. 30 por 6 dá 6, 360, 90 por 5 dá 18, não é isso? 18, 5 vezes 3, 5, 40, isso mesmo. Essa velocidade é 78 quilômetros por hora. Ou seja, velocidade média não é a média das velocidades. Quando nós calculamos a média das velocidades, nós chegamos a um valor de 77,5. Quando calculamos a velocidade média, a gente chegou em 78. Aí alguém mais desatento vai falar assim, professor, mas é uma questão de aproximação. Aproximação aonde, amigo? Onde que a gente aproximou? Onde que a gente usou aproximação? Em nenhum lugar. Tá? Esse resultado aqui é exato e todos os outros foram exatos. Coincidentemente, neste exercício, a velocidade média
ela ficou próxima da média das velocidades, tá bom? Então, ó, velocidade média é diferente, ó, sinal de diferente, de média, média é acentuada, média das velocidades, ok? Não cometa mais esse erro. Na verdade, matematicamente, o que tu teria que fazer aqui seria uma média ponderada. O que que acontece? Eu não sei se você percebeu, mas esse valor ele ficou mais perto de 80 do que de 75, não é? Por quê? Porque eu viajei mais tempo com 80. Eu fiquei 3 horas viajando com 80, ó. Sacou? Então, para quem gosta de matemática, aí um abraço para a professora Kátia Socorro Bertolazzi, bicho. Essa grande fera aí, meu, da matemática, bicho. Ô, louco, hein? A gente andou mais tempo com a velocidade de 80, só andou 75, tá? Então, por isso que é uma média ponderada. Agora, por que que deu tão próximo? Porque as velocidades eram muito próximas, né? 75 e 80. Então não tinha como, vai ter que ficar em 75, entre 75 e 80, então não tinha como não ser próximo dos resultados. Tá certo, gente. Então, talvez a coisa mais importante que a gente vai ver na aula de hoje é isso. Velocidade média não é a média das velocidades. Então, quando eu tenho um trajeto dividido em duas ou mais partes, o que que eu tenho que fazer? Eu vou dividir isso da parte a parte, encontrar qual é a distância e o tempo percorrido em cada parte. Qual é a distância e o tempo percorrido em cada parte. Em geral, o exercício vai te dar ou o tempo ou a distância de uma das partes para você encontrar o outro. E quando você encontrar quanto você andou na primeira parte, quanto você andou na segunda, quanto tempo você gastou na primeira parte, quanto tempo você gastou na segunda, faz distância total dividido por tempo total. Essa é a regra. É isso que vale, ó. Isso aqui, ó. Vamos fazer uma homenagem aqui ao Palmeiras, que quase não perdeu para o Guarani do Paraguai. Não, é o Libertad do Paraguai. Olha aí. É isso aqui que vale, hein? É essa equação. Eu posso confiar. Tá legal? Beleza, então vamos para o próximo exercício. Vocês viram que o exercício ele tem um certo comprimento, ele é um pouquinho maior do que vocês, quem já fez nessas atividades, mas do que a gente tem feito, né? Ele é um pouquinho maior, porque a gente vai estudar uma parte, outra parte, e depois calcular a velocidade média, né? Mas não é mais difícil. A complexidade é a mesma, o conteúdo é o mesmo. Só tenho que aplicar, provavelmente, 3 vezes a equação da velocidade média, tá? Vamos lá, vamos para o 2? Olha aí. Uma mulher, uma mulher faz uma corrida de 1 quilômetro, sendo que nos primeiros 500 metros sua velocidade foi constante de 6. Na segunda metade, ela corre com velocidade de 9. Qual é a velocidade média aqui? Se você fizesse a média, daria 7,5. Já estou adiantando para vocês aí, né? Faz a média. 9 mais 6, 15. Dividido por 2, 7,5. A média, essa é a média das velocidades. A velocidade média não é 7,5. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Pessoas do mundo, presta atenção. Presta atenção no prof. Dica do Isa, olha só. O mais importante nesse tipo de exercício, nos exercícios de física do ensino médio inteiro, é a organização. Em geral, a complexidade matemática do que você vai fazer é muito pequena. Você precisa se organizar, você precisa ler o enunciado, anotar os dados, conferir unidade de medidas, isso você precisa fazer, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, bem tranquilo. São em Brasília agora 17 horas e nós vamos devagar, tá? Ai, ai, ai. Então vamos lá, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar, são 2 partes aqui, nós vamos estudar a primeira parte. Vamos ver se a gente tem o delta S1, se a gente tem o tempo 1 e se a gente tem a velocidade 1. Tá ok? Tá, vamos lá. Nos primeiros 500 metros, sua velocidade foi constante de 6. Então, eu tenho velocidade 6 quilômetros por metro. E eu tenho quanto ele andou. Opa, tem alguém chegando agora? Vamos lá, só um minuto aí. Deixa eu desconectar aqui, sair, permitir entrada.
Danilo. Beleza? Por isso que facilita, gente, se vocês entrarem lá pela conta que eu mandei no e-mail, o convite, aí vocês não precisam dessa autorização para entrar na aula. Então, além de facilitar, como eu falei no começo, é uma questão de segurança, né? Tá bom? Para nós todos. Então, vamos lá. Agora, eu tenho a velocidade, como eu dizia, tá ali, né, 6. E eu tenho a distância, que é 500 metros. Agora, essa velocidade está em quilômetro. Ou eu converto tudo para quilômetro, ou eu uso em metro por segundo, tá? É mais fácil a gente passar essa distância para quilômetro. 500 metros é meio quilômetro, não é? Não é? Então, como é que a gente escreve meio na matemática? 0,5. Aí mudou a cor da minha caneta, só porque eu saí. Então, a distância é 0,5 da parte 1, tá bom? Então, eu vou calcular o quê? O tempo que ele gastou na parte 1. Perfeito? Então, é ao contrário do exercício anterior. Segunda parte. Vamos ver o que eu tenho, o que está me faltando para eu achar usando a equação da velocidade média. Onde vocês estão vendo um aí? Não tem um, não, é dois, tudo dois. Ó. Parte 2, V2. Ok? Segunda metade, ela corre com velocidade de 9 km por hora. E o que mais que eu tenho? Ah, não tem mais nada, professor. Como não é mais nada? A corrida não era de 1 km? Ela não correu 500 metros? Quantos que sobrou para ela correr? Mais 500 metros, mais metade de 1 quilômetro, gente. Tá? Então, olha aí. O delta S2 também é meio quilômetro, ou 0,5. Beleza? Tereza? Então, tranquilo. Então, vou aplicar a equação da velocidade média na parte 1 para encontrar quanto tempo ele gastou na parte 1. Ó, que é o que está me faltando aqui, está em branco. Vou aplicar a equação da velocidade média na parte 2 para calcular quanto tempo ele gastou na parte 2, que é o que está me faltando aqui. Beleza? Então vamos lá. Qual a velocidade da parte 1? É 6. Distância 0,5. Tempo é o que eu quero. Beleza? Como é que eu resolvo isso aqui? Pode multiplicar cruzado, professor. Beleza. Ou então você pensa o seguinte, ó. Eu vou isolar minha incógnita. Então vou mandar esse aqui para o outro lado. Ele estava, o 0,5 estava dividindo por ele, então ele vai multiplicando. Então fica delta T1 vezes 0,5 igual, perdão, vezes 6. Errei, tá? Me empolguei aqui. Igual a 0,5. Perfeito? Ótimo. E aí, para isolar o ΔT, o 6 que está multiplicando vai para o outro lado e dividindo. Tá? Então, fica 0,5 dividido por 6. O 6 que vai para o denominador. A gente dá uma coceira de querer dividir o maior pelo menor. Não, respeita a ordem, né? O 6, aliás, estava dividindo, então ele vai para o denominador. Tá certo? Quanto vai dar? 5 dividido por 0,6. Confesso que não sei. Vamos calcular aqui. Agora, de momento, você já será atendido. Dá 0,83333333. A gente pode aproximar. A gente pode aproximar para 0,083. Por que tem um valor tão pequeno? Porque é a hora, né, gente? Eu estou calculando em hora. Por que eu estou calculando em hora? Porque eu estou usando, ó, em quilômetro por hora e a distância em quilômetros. Beleza? É bom que esse exercício que a gente vai praticando a equação da velocidade média, né? Ó, velocidade é 9, distância também é 0,5, delta D2 é o que eu quero. Ele vai para lá multiplicando, fica 9 vezes delta T2 igual a 0,5. E agora o 9 passa dividindo, presta atenção, é o 9 que vai para o denominador e não o contrário.
fica 0,5 dividido por 9, que eu não sei quanto dá. Mas o Yuri já fez a conta de cabeça. E eu sempre fecho o calculador, não podia deixar aberto, né, professor? 0,5. Não, 5 dividido por 9. 0,5555. Legal? Horas. Claro, o tempo... Opa! O tempo dela aqui é menor, porque ela está usando uma velocidade maior. Tá ok? Então ela foi mais rápida. Então, claro, vai gastar menos tempo. Certo, gente? 55555. Eu vou aproximar para 56 horas. Então agora eu tenho a distância total. Na verdade, isso eu já sabia desde o início, né? Porque a corrida era de 1 quilômetro. E agora eu tenho quanto tempo ela gastou. Ela gastou 0,83 horas e 0,056 horas na segunda parte. Tá legal? Então agora eu aplico a equação da velocidade média para a distância toda. Coloco o ΔS total dividido pelo ΔT total, ok? O ΔS eu nem vou fazer conta, tá bom, gente? Porque o enunciado já dizia que a distância era de 1 quilômetro, tá? E o ΔT, opa, o ΔT total é 0,083 mais 0,056, tá bom? Então, quanto que vai dar isso? 5 com 8, 13, 6 com 6, 9. Então, isso vai dar 0,139. Tá bom? Certo? Então, vamos lá. Agora, com calma, com sinceridade, tranquilidade no coração. Olha aí. Vamos dividir 1 por 0,139, ó, quilômetros e hora. Tá bom? Quanto que vai dar isso aí? Jingle bell, cadê minha calculadora? Mas eu fechei de novo, mas é burro esse homem. Haha. Ra, ra, ra. Barabara, barabara. É bom que o computador fica rápido, né? Quando você está transmitindo a tela. Super rápido. Estamos aqui, aguardando a calculadora abrir. É um aplicativo realmente muito pesado, né? Vocês que são do TIFF manjam, né? Calculadora realmente requer muita RAM. Enquanto ela não abre, vou contar uma piada para vocês. Vocês sabem por que o sapo entrou dentro do computador? Para procurar a memória RAM. Realmente. Valeu a sexta-feira essa piada, não é? Meus... Olha aí! Olha só quem apareceu. Vou somar aqui. Só para não ter certeza que eu não somei errado. Então, 7,19 quilômetros por hora. Ô, gente. 7,39. Gente, ó, esses exercícios não é em geral para dar. É 7,19, né? É 7,19 quilômetros por hora, tá? Em geral, assim, não é para dar esses números tão quebrados, né? Também não é muito fácil você conseguir fazer um exercício desse, que dê só número inteiros. Tá legal? Então é o seguinte, olha só. Lembra que eu falei que velocidade média, se você fizer a média de 9 por 6,
dá 7,5, tá? Mas aqui não vai dar 7,5. Tá bom? Por que que não vai dar 7,5? Porque ele tá mais perto do 6 do que do 9. Por quê? Porque eu andei mais tempo com velocidade de 6 do que eu andei com velocidade de 9. Ó. Eu andei 0,08 horas com 6 e 0,05 horas com velocidade de 9. Tá? Então, a média é uma média ponderada, então ela vai ser mais próxima do 6, né? E não vai ser a média aritmética, que seria 7,5. Então, 7,19. Perfeito? Vamos lá, gente. Respira aí e vamos fazer esse aqui em 3 partes. Ah, professor, é mais difícil. Não quero, não quero. Não, não é difícil. É mais comprido. Só isso. Então, nós vamos estudar 3 partes. Aplicar a equação da velocidade média na primeira, na segunda, na terceira. Depois aplicar para o total. Fazendo o ΔS total dividido por o ΔT total. Beleza? Vamos aí. Então, olha só. Ele diz o seguinte. 3 amigos, Pedro, Fábio e Carlos, fizeram uma viagem longa e vão revezando na direção. Eu vou tomar uma água. Para dirigir, Pedro dirige por 2 horas, ó. Tá aqui, ó. Eu já tenho o tempo que ele dirige, 2 horas, com velocidade de 80. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tentar. Eu vou fazer pequenininho aqui. Vou dividir esse slide em 3 partes, tá? Primeira parte. Então, qual é a velocidade da primeira parte? V1 é 80. Eu não vou pôr a unidade, gente, para não ocupar espaço aqui, mas está tudo em quilômetro por hora e tempo em hora. O exercício me deu quanto tempo, né? Que eu até marquei ali, 80. Aliás, 2. Eu vou marcar aqui 80. 2 horas. Então, o que eu preciso saber aqui? Qual é a distância que o Pedro percorreu? Qual é a distância dessa primeira parte? Tá bom? Tranquilo? Vamos continuar lendo. Olha aí. Fábio. Agora, Fábio. Fábio também dirige por 2 horas. Então, a segunda parte. Fábio, grande Fábio. Ô, louco, bicho. Ele também dirige por 2 horas, mas com velocidade ligeiramente maior, de 85. Tá? Então, V2 é 85. Então, eu também vou precisar descobrir qual é a distância que o Fábio andou. Qual é a distância da segunda parte. Beleza, Tereza? Aqui. Terceira parte agora. Ó, Carlos dirige por apenas 1h30. Ai, professor, e agora? Como é que eu vou fazer isso? Gente, como é que eu faço 1,5 na matemática, aliás? O que é meio na matemática? 0,5. Então, 1,5. Esse é o do Carlos, tá? E com velocidade de 90. Olha aí o Carlos. 1h30 e velocidade de 90. Tá bom? Então, velocidade 3 é de 90. Então, eu aqui também vou procurar... Opa! Eu também vou procurar aqui o quê? A distância que o Carlos andou. Então, se eu somar os tempos, eu já sei o tempo total. 2 mais 2 mais 1,5. 4, 5,5. Perfeito. Eu já sei o tempo total. O que eu preciso? Da distância que eles percorreram. Eu não posso calcular a velocidade. Ó, vou corrigir aqui, ó. Aqui é 2, não é 1. Eu não posso calcular a velocidade sem ter a distância total. Tá, então você vai aplicar agora 3 vezes a equação da velocidade média. Tá bom? E vai achar, nas 3, você vai achar distância. Então, é bem fácil, que é só multiplicar a velocidade pelo tempo, né? Olha aí. Vou colocar aqui. Ó, V1 é ΔS. O Yuri já terminou esse exercício, já tá lá na frente. É muito fácil. Ó, velocidade 80. Distância da parte 1 é quem eu quero. Tempo da parte 1, 2. O 2 vai multiplicando, como eu disse, né? É só pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo.
Quanto que ele andou aqui? Qual é a distância percorrida? 160 quilômetros. Perfeito? Ah, professor, eu preciso fazer exatamente como o senhor faz? Não, mas a minha forma de fazer é muito bonita, né? Muito organizada. A organização é importante. Tá bom, gente? Quem tem os melhor desempenho acadêmico são dos alunos mais organizados, que não são necessariamente os mais inteligentes. Tá certo? E às vezes uma inteligente normalmente é mais bagunçada a parada. Ih, caramba, eu coloquei uma legenda aqui. Eu nem sei como que eu faço isso, mas às vezes eu faço. Ah, não, senhor. Nossa Senhora do PowerPoint, me ajuda agora, te peço. Amém. Amém? Posso ouvir um amém? Parte 2. Vocês estão cansados já dessa equação? Sim, professor. Vocês querem outra mais complexa? Não, professor. Então vamos continuar aqui. Tá legal, tá gostoso. Olha aí. Velocidade da parte 2 foi de 85, né? O grande Fábio dirigindo essa fera da direção, bicho. E aí, o tempo que ele usou, que ele gastou, também foi 2 horas. Daí já cansou, já trocou. Então, muito fraco esse povo, né? Então, o 2, que está dividindo a incógnita, vai para o outro lado, porque eu preciso isolar a incógnita. A incógnita é o que eu quero, é o delta S. O que é incógnita, professor? Aquele queijo? Não. É um queijo? Ricota? Incógnita? Não. Não foi boa essa piada, não, né? E aí, vocês não me descontem que eu tô já cansado. Sexta-feira, fim de tarde, né? Beleza, pessoas do mundo, olha aí. 85 vezes 2, o Pedro já fez a conta aí. Eu também já fiz aqui de cabeça, que eu não sou bobo. Tá, 170 quilômetros. Eu falei que eu não ia falar, mas tá ok, né? Só vou dizer uma coisa para vocês. Tem que resolver essa questão aí. Se vocês não sabem, pergunta Paulo Guedes. Paulo Guedes sabe fazer. É um grande gênio das contas matemáticas. E parte 3. O que a gente vai fazer na parte 3? Quem adivinha? Quem adivinha? Ó, Mr. E. Ó, professor, o que faremos na parte 3? O que nós fizemos na parte 1 e o que nós fizemos na parte 2. Vocês assistiram um desenho chamado Pink Cérebro? Não? Eram 2 ratinhos. O Pink era meio bobão e o cérebro era inteligente. Eles tentavam dominar o mundo. Aí ele falou: o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer o que fazemos todas as noites, tentar conquistar o mundo. O que nós vamos fazer na parte 3? O que fazemos sempre. Aplicar a equação da velocidade média. Velocidade média da parte 3 foi de 90, a distância é o que eu quero, e o tempo aqui foi de 1,5. 1,5 vai multiplicando. A prática leva à perfeição, meus amigos. Vamos lá, mais uma vez. Sabe quanto que dá isso aí? Eu já sei. Dá 135. Uau, professor! Mas você é incrível mesmo, não é? Pois é. É o que dizem por aí. Multiplicar por 1,5, gente, é você pegar o 90 e somar mais metade de 90. 90 vezes 1,5. Não é isso? É ou não é? Pô. Pô. Pô, como diria o Steve Jobs. Pô. Essa foi boa, essa foi boa. E o que a gente vai fazer agora? O que fazemos sempre. Aplicar a equação da velocidade média. Certo, pessoas do mundo? Terráqueos. Mortais. Olha aí. Só que agora eu vou aplicar essa equação fazendo o quê? Distância total e tempo total. Não tem nada, ué, disse a Dora Alice. Olha aí. O tempo total, eu falei para vocês que eu já tinha até calculado lá no início, né? A primeira parte foi 2 horas, a segunda parte mais 2 horas e a terceira parte 1h30. Então vai dar 5,5, ó, 2 mais 2. Tava longe do mic, né? Melhorou aí. 2 mais 2 mais 2 dá 4, 5 horas e meia de viagem. Ok? Então, esse é o tempo total. E a distância? Distância total. Então, vamos lá, ó. Parte 1 mais a parte 2. Chegou alguém aqui? Desculpa aí, gente. Ó. E da parte 3. Vocês lembram dos valores? Não, professor, mas eu a lembro, que eu sou bom de lembrar. 160, 170, mais 135, ok?
Quanto que vai dar isso aí? Opa, vou ter que cruzar minha calculadora aqui. Vamos ver se eu deixei ela aberta ou se eu sou um bocó. Sou um bocó. É oficial, é oficial. Oficial. Fazendo a conta aqui, olha. R$ 465 é a distância total. Espera aí, deixa eu apresentar. 465 quilômetros, tá bom? Então agora, meus queridos, é só substituir na equação. E agora, só terminando aqui, vamos fazer essa conta aí? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Calculadora. E eu fechei de novo, né? Então, a distância total, 465 quilômetros, dividido pelo tempo total, que é 5,5 horas. Isso é velocidade média, meus amigos, 84,54 quilômetros por hora, tá ok? Então, 84,54, aproximadamente, né? Deu uma dízima periódica ali, quilômetros por hora, tá? Beleza? Vamos ver que horas são. Faltam 6 minutos, então vamos tentar fazer mais um aqui. Não, esse que já fizemos, esse aqui, tá bom? Gente, só me dá um minutinho, por favor. Eu vou fechar meu microfone aqui. Esse. Gente, muito bem. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um aqui. Eu acho que eu vou encerrar já. E a gente continua semana que vem. Peço perdão para vocês pelo imprevisto aí, mas eu precisei atender uma pessoa que chegou aqui, tá? Aí na aula da semana que vem a gente continua, né? Temos aqui outros exercícios para fazer. Temos mais dois que eu quero discutir com vocês, que é o mesmo padrão e a gente já caminha para um novo momento também.
da velocidade média, tá bom? Então, eu estou encerrando a gravação a partir de agora, mas se você tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, você pode falar mesmo eu tendo encerrado a gravação e a gente vai se despedindo. Beleza?